Olá, você que ama, você que gosta, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje: merecem confiança os livros apócrifos? Olha que tema interessante. É a segunda aula, a primeira aula está em um playlist aí, é só conferir se você perdeu a aula anterior. Lá eu ensino o que significa a palavra apócrifo, um livro canônico, um livro inspirado por Deus. Vale a pena conferir. E tudo que eu estou ensinando nesta matéria é com base na Bíblia Apologética, publicada pela nossa instituição, que desde 1983 vem ajudando a igreja brasileira no combate a seitas e heresias, no ensino da genuína palavra de Deus. Este assunto, quando termina a Bíblia em Apocalipse, fora todos os comentários que nós fizemos no rodapé, nós temos mais de 500 páginas no apêndice. E grande parte do apêndice nós estamos tratando dos livros apócrifos na íntegra. Vale a pena adquirir um exemplar. Mas depois eu falo como você deve proceder para adquirir um exemplar. Chega de moleza, vamos trabalhar então. Merecem confiança os livros apócrifos? E quais são estes livros? Bom, estes livros estão na Bíblia Católica. Se você é católico, se você tem uma Bíblia, pode conferir, você vai encontrar estes livros. O livro de Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria Eclesiástico, que é diferente de Eclesiastes que tem na nossa Bíblia, Baruque, acréscimos em Daniel e acréscimos em Esther. Então nós vamos tratar destes livros. Nós colocamos na Bíblia Apologética estes livros na íntegra e no rodapé nós mostramos por que eles não são canônicos, inspirados por Deus. Então nós mostramos os erros que estes livros contêm, históricos, geográficos e doutrinários. Vale a pena ter um exemplar, mas vamos em frente. A sagração dos apócrifos ao emprego da Bíblia Católica Romana ocorreu no Concílio de Trento, em 1546 até 1548. Então, rapidamente, o que foi esse concílio? Então, a reforma começa em 1517 com Martinho Lutero. Então nós colocamos na Bíblia Apologética, no apêndice, um histórico da reforma protestante, né? E as 95 teses de Martinho Lutero. Se você nunca leu as 95 teses de Martinho Lutero, elas estão na íntegra na Bíblia Apologética. Se você já adquiriu o exemplar, pode conferir. Muito bem. E aí a Igreja Católica, após a reforma protestante, começou a perder muitos fiéis. Muitas pessoas começaram a ter acesso à Bíblia e começaram a deixar o catolicismo, porque viram que a Igreja Católica estava bem fora do padrão bíblico. Foi isso que aconteceu. Então a Igreja Católica, para tentar recuperar esses fiéis, ela fez um concílio, reuniu todos os bispos para discutir o assunto. E ela dividiu nesse concílio, nestas reuniões, em 3 partes. Foram tratados 3 assuntos. O primeiro, a questão ética dos bispos, dos padres, o comportamento. Eles estavam tendo um comportamento que não condizia com a palavra de Deus. Envolvimento com prostituição, coisas terríveis que a própria Igreja Católica tratou nesse concílio. Tudo que eu estou falando aqui pode ser comprovado, documentado na história e até mesmo pela liderança católica. Neste concílio foi tratada essa questão. E como que ela solucionou este problema? Então aí o padre passa a morar do lado da paróquia, porque eles moravam longe, aí ninguém sabia o que ele estava fazendo. Muitos padres rezavam a missa, depois iam até para a área de prostituição, uma coisa terrível. Os bispos também passaram a morar na cidade, onde eles
coordenavam os padres. Então foi resolvida essa questão, né, naquele momento. A segunda questão foi a questão missionária. A Igreja Católica fez um grande esforço missionário para buscar, tentar recuperar aqueles que saíram e em regiões que o Evangelho ainda não havia chegado, que o cristianismo não havia chegado. Exemplo disso é o Brasil. Tudo acontece mais ou menos nessa época. Os jesuítas, por exemplo. Então a igreja fez um trabalho bonito, um grande esforço missionário. Então resolveu essa questão aí, ética aí dos padres, né? A questão moral aí, a questão missionária para tentar recuperar ou trazer pessoas novas para o catolicismo. E o terceiro ponto tratado nesse concílio de Trento, foi a questão doutrinária. A questão doutrinária. E aí, a igreja viu que nos textos, nos 66 livros da Bíblia, existiam algumas doutrinas que não dava para defender. Então, ela coloca esses livros como também sagrados para defender estas doutrinas. Por exemplo, a doutrina do purgatório. A doutrina de conversar com quem já morreu. Você sabia disso? Então, esses assuntos que nós vamos tratar nessa matéria. Vale a pena você conferir, principalmente se você é católico. E pode perguntar lá para o padre, para o bispo, pode consultar na internet o que eu estou falando. São assuntos públicos, registrados na história, independente de religião, tá bom? Bem, então eu fiz um quadro que também está na Bíblia Apologética. Olha que interessante esse quadro. Diferente entre as Bíblias hebraicas, protestantes e católicas. Então, talvez você já escuta, como é que é a Bíblia do povo judeu, né? O livro sagrado deles? Como é que é o livro da Igreja Católica? Tem livros a mais, o nosso? Qual a diferença? Então, com esse quadro nós vamos ver a diferença. Então, primeiro ponto lá, Bíblia. Primeira linha. Embaixo, na primeira coluna, Bíblias, livros do Antigo Testamento, até Antigo Testamento, né? Livros do NT, Novo Testamento. Então vamos lá, Bíblia hebraica, 39 livros no Antigo Testamento. Embora eles sejam distribuídos de forma diferente da nossa, o conteúdo é 100% igual o nosso, igual o protestante. São 39 livros. É uma quantidade menor de livros, mas o conteúdo, coloquei 39 porque o conteúdo, tudo que tem na nossa Bíblia, tem na Bíblia judaica, no Tanakh. Tudo está lá. Embora a divisão seja diferente, mas o conteúdo, que é o que interessa, é o mesmo. Então, Bíblia protestante, 39 também. Bíblia católica, Antigo Testamento, 46. Está vendo? Que tem 7 a mais. São esses livros que entraram na Bíblia Católica no Concílio de Trento, que eu acabei de explicar. Novo Testamento, bom, o povo judeu não aceita o Novo Testamento, não aceita que Jesus é o Messias. Não aceita, então eles não têm Novo Testamento, tá bom? E os 27 livros da nossa Bíblia que estão no Novo Testamento são exatamente os mesmos que estão na Bíblia Católica. Então, se você tem o Novo Testamento protestante, evangélico, um Novo Testamento católico, mesma coisa, não muda nada. Vale a pena até ter um exemplar para ler, sempre um ajuda o outro na linguagem, mas o conteúdo é o mesmo, tá bom? Então, logo, a questão toda está no Antigo Testamento, que na Bíblia da Igreja Católica tem 7 livros a mais. Então, agora o que nos resta? Aprender do que trata esses livros e por que nós não consideramos esses livros inspirados por Deus. Esse é o tema do nosso trabalho. Por quê? E o primeiro deles é Tobias. Tobias, como eu mostrei naquela relação. Tobias, olha aí, ó, Tobias, Judite. Então, o que nós faremos? Primeiro, segundo Macabeu, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e acréscimos de Daniel e Esther. Nós vamos ver, um por um resumo do conteúdo e dos textos que ferem a sã doutrina, que contém erros históricos, erros geográficos de localização, para mostrar que automaticamente você vai perceber que de fato não são inspirados por Deus, porque contém erros.
históricos, geográficos e pior, doutrinários. Então nós vamos começar estudando Tobias. Só que não é hoje não. A partir da próxima aula nós vamos estudar o livro de Tobias. Claro que se você já tem a Bíblia Apologética, você já pode fazer um exame já ir vendo até a próxima aula, tá bom? Se você ainda não tem um exemplar desta Bíblia, Bíblia Apologética, que é publicada pela nossa instituição, nós publicamos essa Bíblia no ano 2000. Nós já superamos a venda de 200 mil exemplares. Existem 200 mil pessoas que já têm um exemplar desta Bíblia. Olha que milagre! Vale a pena ter esta Bíblia. Foi feita, o comentário foi feito com a proposta de você conversar com pessoas das mais diversas religiões, de qualquer religião, e mostrar com precisão, como nos ensina o apóstolo Pedro, a precisão, a razão da nossa fé, podendo adquirir um exemplar. Para adquirir, você já sabe, é só acessar o nosso site, o www.icp.com.br, www.icp.com.br, tá bom? Olha, eu vou deixar embaixo o link da aula, o link do canal e o link do site. Me ajude, continue nos ajudando. Copie o link lá no teu WhatsApp. Envie para o máximo de pessoas que você puder. Todo dia, depois que eu subo a aula, coloco no YouTube, eu envio para todas as pessoas que estão no meu WhatsApp, todo o nosso ministério. Todos recebem a aula. Muitas pessoas tiveram um encontro com Cristo assistindo estas aulas. Venha fazer parte do nosso ministério. Você não pode adquirir a Bíblia, mas nos ajude a divulgar. Você pode colar o link lá no teu WhatsApp e envie para o máximo de pessoas. Coloque no teu Facebook. Eu também coloco no Facebook do ICP. Todo dia eu coloco a aula. Qualquer mídia social, no Instagram. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério. E como diz a Bíblia, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.